Bom dia, pessoal. Para a aula assíncrona de hoje, vou discutir a força de tração e retomo depois na aula síncrona da tarde, para vocês entenderem esse conceito. Tá? Nós já vimos a força peso, que é a força gravitacional exercida pela Terra sobre os corpos próximos à sua superfície. A força peso é a massa vezes a aceleração da gravidade. Gravidade a gente vai usar 10 metros por segundo ao quadrado. A força normal é uma força toda vez que o corpo estiver apoiado sobre a superfície vai exercer uma força sobre o corpo em sentido perpendicular. Se estiver apoiado sobre uma mesa horizontal, o peso é igual à força normal. Se ele estiver apoiado sobre um plano inclinado, a normal está na direção perpendicular ao plano e o peso está para baixo, na vertical. Tem que decompor o peso para encontrar a força normal. Se tiver uma força inclinada puxando o corpo e ele estiver apoiado sobre uma superfície horizontal, a força também não é igual ao peso. Vai depender das componentes dessa força inclinada. Tem que decompor o vetor para poder encontrar qual o valor da força normal. Tá? A outra força que faltou passar para vocês é a força de tração. Em geral, é representado pela letra T. Ela aparece em um fio sempre que tivermos um fio ou um cabo de aço, ou uma corda que estiver esticada. Então, por exemplo, se tiver uma árvore com uma corda presa nela, se tiver alguém puxando essa corda, estiver puxando essa corda para cá, essa corda aqui vai estar tracionada ou vai estar esticada. Em cada ponto da corda vai aparecer a mesma força de tração. Só que se a gente cortar a corda em pedaços, o primeiro pedacinho vai ter uma tração para cá e uma tração para lá. Tá? Esse pedacinho aqui, ó. Se eu pegar um outro pedaço aqui, vai aparecer uma tração para cá e uma tração para cá. Tá? Então a corda vai transmitindo essa tração até que aqui na árvore tem tração atuando para cá e aqui na mão da pessoa tem tração atuando para cá. Quando a gente for olhar os corpos, se olhasse só a árvore, ela teria tração para cá. Se olhar só a pessoa, ela teria tração para cá. As duas trações com o mesmo valor. Tá? Então, se aqui for 10 newtons, lá é 10 newtons. Se eu puxar a árvore com 10 newtons, lá na árvore aparece uma força de 10 newtons para a direita, mas a árvore vai estar me puxando com uma força de 10 newtons porque a corda está tracionada. Tá? Bom, se houver dois fios esticados, aí vão haver duas trações e elas podem ter valores diferentes daí. Tá? Exemplo, quando temos dois corpos ou três corpos, corpo 1, corpo 2, corpo 3, sendo puxado por uma pessoa. Aqui eu já vou aplicar a força direto aqui, assim, e aqui tem cordas esticadas aqui no meio.
Então, como cada corda vai ter uma tração, se a gente for desenhar em cada corpo, não na corda, na corda, se ela vai estar tracionada, vai aparecer uma força para cá, vai aparecer uma força para cá, tração 1, uma força para cá, tração 1. Nos corpos vai ter tração para cá, assim como acontecia lá na árvore, tá? E para cá. Então essa aqui nos corpos, tá? Tem uma outra corda, então aqui essa corda vai estar tracionada também, só que a tração é diferente daquela lá. Aqui teria uma tração T2 na corda, e aqui nos corpos teria uma tração T2 para cá, T2 para cá. Então se fosse desenhar os corpos, o corpo 1 teria uma única força para a direita, que é a tração 1. Se pensar o corpo 2, ele teria duas forças de tração, uma T2 para a direita e uma T1 para a esquerda. Se pensar o corpo 3, ele vai ter a força F para a direita e a tração T2 para a esquerda. Além dessas forças, como eles estão apoiados na superfície, a gente viu que aqui teria ainda a força peso 1 aqui para baixo. As massas podem ser diferentes. Teria aqui para baixo peso 2. Teria aqui para baixo peso 3. Como está apoiado na superfície, teria aqui para cima uma força normal 1, uma força normal 2, uma força normal 3. Como está no horizontal e essa força aqui não está inclinada, nem as trações são inclinadas, a força normal 1 é igual ao peso 1, a força normal 2 é igual ao peso 2, força normal 3 é igual ao peso 3. Vamos resolver um exercício que envolve o conceito de tração. E vamos calcular força normal, força peso em algumas situações. Então, para isso, vamos usar aquela listinha que eu disponibilizei aí junto com a aula de hoje. O primeiro exercício, que vai versar sobre a segunda lei, só que agora com as forças especiais que a gente viu até agora. No exercício de número 1 dessa lista, nós temos dois blocos ligados por uma corda. Então, exercício número 1 da lista, dois corpos ligados por uma corda de massa desprezível. É importante a corda não ter massa, porque se ela tiver massa vai aparecer uma aceleração na corda também. Lembrem que força é massa vezes aceleração. Se o sistema estiver andando e a corda tiver massa, aí vai ter uma aceleração na corda também, uma força resultante na corda. Mas como a gente vai desprezar as massas dessas cordas, é como se não precisasse analisar a corda em si para ver qual é a aceleração que ela tem. Eles vão andar com a mesma aceleração do sistema. Então aqui uma massa 2 kg, um fio, uma outra massa 1 kg, e aqui uma força F. E ele pergunta: a máxima tensão que a corda suporta é 1 newton. Então a máxima força que pode ser aplicada sobre o bloco da direita e a aceleração correspondente são, respectivamente, é uma questão da FURG, caiu no vestibular, aí tem as opções ali para calcular. Está apoiado sobre uma superfície. Como não está falando em encontrar força normal, força peso, nós só vamos nos preocupar com a direção do movimento. Então se tem uma força para cá, vai ter uma aceleração para cá. Os dois corpos vão andar com a mesma aceleração, porque a corda não tem massa. Bom, aqui vai aparecer a tração em cima de cada corpo. Então aqui T1, vamos escrever só T, só tem uma corda.
escrever só T. T e T. Então, por enquanto, vamos esquecer a força peso e a força normal. Tá? E vamos ver para esse corpo aqui que eu vou chamar de 1 e esse corpo eu vou chamar de 2. O que que acontece? Então, no corpo 1, nós temos simplesmente para a direita uma tração. E como ele diz que é para não arrebentar essa corda, a tração máxima é 1, a gente vai dizer que essa tração aqui é exatamente o máximo, 1 Newton. Tá? Tem a aceleração e aqui tem a massa, 2 quilogramas. E a gente pode identificar quanto que vale então a aceleração. Tá? Tração máxima é de 1, a corda vai ter no máximo 1 Newton. Qual é a força resultante que atua sobre o corpo? Força resultante, a força é má. Força resultante é massa vezes aceleração resultante. Como é para o corpo 1, a gente vai pensar força resultante 1, massa 1, aceleração 1. Força resultante 1, 1 Newton, igual massa 1, 2 kg, a massa tem que estar em quilogramas, vezes a aceleração. Então dá para achar a aceleração. A aceleração vai ser 1 Newton dividido por 2 kg, que é a massa, 0,5 metros por segundo ao quadrado. No corpo 2, nós temos essa mesma tração para a esquerda, que é 1 Newton, valor máximo. Temos a aceleração para a direita. Temos uma força que ele quer saber quanto vale. Só que a massa agora aqui é 1 kg. Quando a gente for olhar a força resultante sobre esse corpo, a gente vai sempre fazer a força que está na direção da aceleração menos a que está em sentido contrário. Então eu escreveria para esse força resultante 2 é igual massa 2 vezes a aceleração resultante 2. Não é ao quadrado, tá, pessoal? Aceleração resultante 2. Força resultante. Força menos tração é igual massa 2 vezes a aceleração. Força eu não sei. Tração é 1 igual massa 2, 1 kg, vezes a aceleração. Mas a aceleração eu já calculei aqui. Vale 0,5. Então se eu passar o 1 para o outro lado, e somar com o 0,5, que vai dar aqui, vai ficar força igual 1,5 newtons. Então eu sei que a aceleração vale 0,5 e que a força máxima tem que ser 1,5 newtons. Tá? Então aí 1,5 e 0,5, a resposta correta seria a letra A. Tá bem? Vamos resolver o próximo. Exercício de número 2. Exercício número 2. São 3 massas presas por fios três blocos idênticos, então as massas têm o mesmo valor, idênticos, massa M, não diz o valor da massa. São puxados, como mostra a figura, sobre uma superfície horizontal sem atrito. Isso é importante, tá, pessoal? Dizer que é sem atrito, porque a gente não viu a força de atrito ainda. A hora que vier a força de atrito, aí tem que incluir na resolução do exercício. Então, por enquanto, ela é perfeitamente lisa, ela não obstrui o movimento das massas para a direita. Se a mão que mantém, tem uma mão puxando essas 3 massas para cá, uma força de 30 newton no barbante que puxa. Quanto é a tensão nos outros 2 barbantes? Então aqui 30 newtons, uma força F.
Se eu pegar o corpo 1, então vai ter tração 1 para cá, tração 1 para cá, tração 2 para cá, tração 2 para cá. Corpo 1, vamos chamar esse de 1, 2 e 3. Corpo 1, só tem uma força para a direita, T1, massa, ele vai sofrer aceleração para a direita, todos vão estar com a mesma aceleração para a direita. Então a equação que eu tenho, usando força resultante igual massa vezes aceleração resultante, vai dar T1 igual a massa dele, que é m, vezes a aceleração. Nós vamos ter aqui uma primeira equação, equação 1. No corpo 2, nós vamos ter duas trações. A aceleração vai estar para a direita, a massa é m, para a direita tem T2, para a esquerda tem T1. Aplicando a mesma equação, qual vai ser a força resultante? A força que está na direção da aceleração menos a que está em sentido contrário. Tá? Então aqui vai aparecer T2 menos T1, é a força resultante, vai ser igual à massa do corpo, que é m, vezes a aceleração, que é a. Vai aparecer uma segunda equação. Equação 2. Para o corpo 3, percebam que eu não estou preocupado com a força normal e com a força peso, tá, pessoal? Porque o exercício não pediu, ele está interessado apenas na direção do movimento. E o movimento é horizontal, então por que se preocupar com as forças verticais? Não faz sentido, tá? Para o corpo 3, tem 30 newtons para a direita e uma tração T2 para a esquerda. Qual é a equação que vai aparecer aqui? Força resultante massa vezes aceleração. Então, como a aceleração está para a direita, só tem uma força puxando o sistema de corpos. Aceleração está para a direita, eu vou escrever 30 newtons menos T2 igual a massa do corpo, que é m, vezes a. Três equações. E aqui as incógnitas nós temos o T1, o T2, o m e o a. Tá? E aí como é que vai resolver? Como é que vai resolver? Tem que resolver o sistema. Tá? Tem que resolver o sistema. Quando é que a gente resolve o sistema? São três equações. A gente coloca uma embaixo da outra e pode resolver por soma ou por substituição. Vamos escrever a primeira equação. T1 é igual a MA. A segunda equação, T2 menos T1 é igual a MA. E por último, 30 menos T2 é igual a MA. Esse sistema aqui tem que ser resolvido para encontrar o A e as trações em cada um dos corpos. Como é que resolve? O mais fácil é resolver por adição. Tá? Então, a adição, a gente bota uma barrinha aqui, soma os termos, mantendo a igualdade aqui. Então, aqui, M mais M mais M, MA mais MA mais MA, dá 3MA. Do lado de cá, T1 menos T1 dá 0. T2 menos T2 dá 0. Sobrou 30 igual 3MA, ou seja, o A é igual a 30 dividido por 3M, mesma coisa que escrever 10 dividido por M. Então a aceleração é 10 dividido pela massa. Dependendo da massa vai dar um valor, dependendo do valor da massa pode ter outros valores para aceleração. Bom, como é que eu acho as trações? Eu pego as equações. Na primeira equação, P1 é igual a MA.
Se eu usar esse valor aqui, eu fico com T1 igual M vezes 10 dividido por M. Dá para cortar o M. Então T1 é 10 newtons. Como que eu faço para achar o T2? Vocês podem usar qualquer uma das outras duas equações. Eu vou usar a última, porque daí não incorre em erro. Se eu errar o T1 na primeira conta, a de baixo vai me dar o T2 sem me preocupar se eu errei ou acertei o T1. Então na terceira equação, eu vou ficar com 30 menos T2 é igual M vezes o A. E o M vezes o A é M vezes 10 por M. Posso cortar o M. Vou passar o T2 para a direita e o 10 para a esquerda. Vai ficar 30 menos 10 igual T2. Ou seja, T2 é igual 20 newtons. Então observem que a aceleração depende da massa, mas as trações independem da massa. Não importa que massa eu colocar aqui, se eu colocar 5 para todos eles, vai dar sempre T1 igual 10, T2 igual 20. Tá ok, pessoal? Então como é que resolve exercícios que envolvem a força de tração? Primeiro, identifica as trações. Se tiver um fio, só tem uma tração, um fio esticado. Se tiver dois fios esticados, cada fio vai ter uma tração apontando para fora nos fios. Então está esticado assim, tração para fora nos fios. Mas nos corpos que estão presos por esses fios, as trações são dos corpos em direção aos fios. Então se o fio está aqui no meio, tem um corpo aqui, tração nesse é para cá, tração nesse outro corpo é para cá. Depois aplica a segunda lei de Newton para cada corpo. A gente costuma dizer que esse diagrama é um diagrama de corpo livre. Corpo livre porque ele não está junto com os demais corpos, ele está separadinho, só ele. E a partir dele a gente monta as equações e resolve o sistema. Observem aqui uma coisa importante, tá, pessoal? Que o que apareceu aqui nessa equação é que como o sistema com os três corpos andavam com a mesma aceleração, essa equação que apareceu aqui é a força da direita, é a força total, a força que tinha do lado de fora, igual a soma das massas vezes a aceleração. Então é uma forma de achar a aceleração sem precisar passar pelas equações das trações. Sempre que a gente montar um sistema com uma tração, com duas trações, com três trações, elas sempre na hora de fazer a soma aqui, elas vão cancelar uma com a outra e elas não aparecem no resultado final. Então pega a força que está atuando na direita do corpo e diz que isso é igual a soma das massas vezes a aceleração e já acha a aceleração direta. Tá bem? Depois eu vou propor uns exercícios na aula da tarde para vocês fazerem, aonde aparece lá umas massas diferentes, umas roldanas. A função da roldana fixa é simplesmente mudar a direção da força, tá? Então roldana fixa significa o eixo está fixo, apenas muda a direção da força. A direção da força. Então assim, se tivesse um sistema
com duas massas assim presas aqui na horizontal. E aí depois aqui tem uma roldana, passa o fio pela roldana e suspende aqui. Tá? Essa roldana aqui apenas mudou o sentido da força. No primeiro corpo tem aqui um fio esticado, T1, T1. Aqui tem T1 para cá. Na roldana vai ter T1 para cá. Ela só muda o sentido, então vai aparecer um T1 para cá, ou melhor, T1 não T2, né? São dois fios. T2, desculpe pessoal. T2, T2, T2 e aqui no corpo T2 aqui para cima. Na horizontal, aqui de cima o movimento é para a direita, então não precisa se preocupar com as forças verticais. Agora aqui vai ter um movimento vertical aqui para baixo, então tem que se preocupar com essa força peso aqui para baixo. Se aqui for 1, 2 e aqui 3, aqui vai ter um peso 3 aqui para baixo. Se não houver atrito, não importa a massa que eu coloco aqui, sempre vai ser suficiente para movimentar os corpos ali em cima. Se o corpo 1 tiver 1 tonelada, o 2 tiver 3 toneladas, e eu botar 1 grama aqui, esse 1 grama puxa aquelas toneladas horizontais ali. Por quê? Porque não tem atrito. Se houver atrito, aí 1 grama pode não ser suficiente para movimentar. Tá? Teria que colocar 20 toneladas, um pouco mais, para conseguir movimentar aquelas lá. Tá bem? Então, roldana fixa, ela está fixa, o eixo dela aqui do meio está fixo, ela só muda a direção da força. Tá? Se fôssemos olhar as forças em cada corpo, então aqui para o 1 nós teríamos T1 igual M1 vezes o A. Só tem uma força para a direita, a aceleração dá para cá. Para o corpo 2, T2 menos T1 igual M2A. Na roldana, eu teria uma força apontando basicamente para cá, uma força resultante, que é a soma dessas duas aqui, vetorial, T2 vai dar uma resultante para cá, que está sendo sustentada pela parede aqui. Tá? Essas roldanas também são consideradas roldanas sem massa, tá pessoal? É uma aproximação que a gente faz. Daí a roldana não entra na conta. Ela só muda a direção do movimento. E aqui no corpo 3, embora não seja a mesma direção de movimento do que o 1 e o 2, vai ter a força que está na direção da aceleração, P3, menos T2, que está ali para cima, igual M3 vezes o A. Então, nesse caso aqui, teria que calcular o peso 3 antes. Massa 3 vezes a gravidade. Tá bem? Como é que nós estamos no tempo? Meia hora. Dá para seguir mais meia hora adiante. Como os próximos exercícios... não, tem um exercício aí que vai envolver a terceira lei, que é o exercício de número 3. Eu vou deixar para resolver na aula da tarde, tá pessoal? Então me lembrem, para quem assistiu essa aula, que eu tenho que resolver o exercício 3 dessa lista. Tá? Vamos partir para o quarto exercício, onde também tem uma roldana fixa, uma roldana móvel, tá pessoal? A diferença é que ela costuma reduzir a força pela metade. Tá? O que é uma roldana móvel? Pensem assim, ó. Um fio passando por uma roldana fixa. Um fio passando por uma roldana fixa. E aqui uma roldana que pode subir e descer com um gancho assim. Tá? E aqui uma corda presa a outra roldana fixa lá no teto. Assim. Tá? Vamos prender aqui na parede isso aqui. Assim. Então aqui
Se eu colocar um peso aqui, uma massa, o peso, já vamos pensar o peso. Peso P. Como é um único fio que está esticado, e essas duas roldanas fixas só mudam o sentido da força, aqui vai ter tração para cá, tração para cá, tração para cá, tração para cá, tração aqui, aqui e aqui. Agora, se eu olhar essa roldana do meio, essa roldana móvel, essa aqui é móvel, o que vai acontecer? Eu vou ter assim, na roldana, duas trações para cima, T mais T, e o peso para baixo. Tá? Então, supondo que o movimento aqui da roldana é com velocidade constante, ou seja, não está acelerado, V igual constante. Opa, faltou um S. Velocidade constante. Eu escreveria força resultante, massa vezes aceleração resultante. Força resultante, 2T menos P igual a massa da roldana vezes qual é a aceleração da roldana se a velocidade é constante? Zero. Velocidade é constante, massa vezes zero. Então aqui eu consigo cortar esse termo todo e posso escrever 2T igual P, ou T é P dividido por 2. Então toda vez que eu coloco uma roldana móvel no meu exercício, a minha força passou a ser reduzida pela metade. Se eu fosse suspender a massa diretamente de uma roldana fixa, eu precisaria exercer uma tração igual ao peso. Se eu coloco uma roldana móvel, a tração cai pela metade. Então, com metade da força que eu tinha antes, eu consigo elevar esse corpo aqui para cima. Se colocar duas, três roldanas móveis, vai diminuindo a força metade, dependendo da força, da forma com que elas estão grudadas umas nas outras. Tá? Aparece o cadernal, aparece a talha exponencial, são umas maneiras diferentes de juntar roldanas móveis. Tá? Talha exponencial ou cadernal de roldanas, costuma dizer, ele diminui bastante. Aí, se for duas roldanas móveis grudadas umas nas outras, vai diminuir peso dividido por 4. Se for uma talha exponencial, vai ser peso dividido por 2 na N. N, o número de roldanas que estão na talha. Tá? Então, por exemplo, se fossem 3 roldanas, ficaria peso dividido por 2 elevado na 3, peso dividido por 8. Tá? O pessoal usa bastante aí na oficina mecânica a talha. Tem uma corrente assim, umas roldanas, corrente está enrolada, lá tipo um cadernal, e aí tu puxa para levantar o motor assim com essas correntes. Tu puxa, faz uma força pequena e tu consegue já levantar o motor, que é uma massa, um peso bem grande. Tá bem? Vamos fazer o exercício de número 4. Uma observação que eu esqueci de falar antes, tá, pessoal? O corpo 3 que estava pendurado aqui antes na imagem, ele não tem força normal, porque ele não está apoiado sobre superfície. Já os dois corpos que estavam aqui em cima estão apoiados sobre superfície e tem força normal. E esse aqui não está apoiado, então não tem força normal. No exercício proposto, aí o exercício 4, tem uma roldana fixa presa ao teto. Então aqui está o teto. A roldana fixa está aqui. O eixo está fixo. Tem uma massa A desse lado. E desse lado tem uma massa B e uma massa C. Pede para encontrar. Tem as massas. Massa do A é igual 6 kg. Massa do B é igual 5 kg.
massa do C é igual a 4 kg. E é para usar a aceleração igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Aceleração da gravidade. Determine a aceleração do sistema e as trações nos fios. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar as forças. Vamos lá. No corpo da esquerda, ele não está apoiado sobre a superfície, só tem peso do A e tração. Como tem dois fios, vamos chamar essa aqui de T1. Aqui T1, aqui T1. Nesse outro corpo, aqui para cima, T1. Corpo B, tem aqui para baixo T2, para cima no outro T2, mas tem ainda aqui o peso do B aqui para baixo. Tá? E aqui por último no C, tem o peso do C. Então na hora que a gente for montar as equações, nós vamos precisar dos pesos dos corpos. Então vamos calcular antes. Peso do A é a massa do A vezes a gravidade. Massa do A é 6 vezes 10, isso vai dar 60 newtons. Peso do B é a massa do B vezes a gravidade. Massa do B é 5 vezes 10, isso dá 50 newtons. Peso do C vai ser a massa do C vezes a gravidade. Massa do C é 4 kg, vezes 10, 40 newtons. Bom, agora vem a questão. Para onde o sistema vai se movimentar? Ele vai girar rodando para a direita, no sentido horário, ou vai girar rodando no sentido anti-horário? Essa pergunta a gente faz, mas é só por questão de esclarecimento do exercício. Tá? A escolha do sentido da aceleração é uma escolha própria de vocês. Então sempre que vocês pegam um exercício assim desse tipo, vocês escolhem identificam as forças e também identificam um sentido para a aceleração. Ah, mas e se eu escolher o sentido errado? Se escolher o sentido errado, depois que vocês resolverem as equações, vocês vão chegar numa aceleração negativa. E o sinal dessa aceleração negativa só está associado com o fato de que ela está em sentido contrário ao que está indicado na figura de vocês. Tá? Todas as equações, aí teria que usar a aceleração com sinal negativo para resolver. Então, pode ser praxe, olhar o exercício, fazer as contas antes e dizer, bom, então a aceleração está para cá. Peso de A é 60 newtons, tem 60 newtons para cá. Peso de B mais o peso de C vai dar 90 newtons. Então, peso de B é 50 mais peso de C, que é 40, 90 newtons para cá, e para o outro lado só tem 60. Então, a aceleração está nesse sentido aqui. Tá? A aceleração está nesse sentido, e aqui do outro lado ela está para cá. Vamos lá. Corpo A. Terminou a tinta dessa caneta. Corpo A. Pega a força na direção da aceleração menos a força que está em sentido contrário. Em todas elas eu vou usar força resultante massa vezes aceleração resultante. Tá? Então a força resultante no A vai ser T1, que está na direção do A, no sentido do A, menos peso do A, igual massa do A vezes a aceleração. Força resultante igual massa vezes aceleração. Vamos colocar os valores. T1 menos o peso do A, 60, igual a massa do A, 6 vezes o A. Primeira equação. Corpo B. Corpo B. Corpo B, a aceleração está para baixo. Eu pego as forças que estão na direção da aceleração. Quais são? T2
está na direção do A, mais o peso de B, que está para baixo também, menos o T1, igual massa do B vezes a aceleração. O T2 e o T1 eu não sei os valores, mas o peso do B eu sei. Então, eu vou ficar com T2 menos T1 mais o peso do B, 50, igual a massa de B, 5 vezes o A. Segunda equação. Então, primeira equação, segunda equação. E vai ter uma terceira, porque são 3 corpos. Cada corpo vai gerar uma equação diferente. Tá? Então, no corpo C, esse corpo aqui de baixo, força na direção da aceleração, peso do C, menos T2, menos aqui está em sentido contrário, igual a massa do C vezes a aceleração. Peso do C, 40, menos T2, igual a massa de C, 4 vezes o A. Está aqui a terceira equação. Teríamos mais uma na roldana, se solicitasse qual é a tração que tem aqui nesse fio que sustenta a roldana, aqui, ó, a força que está sendo exercida sobre o teto. Se a gente chamar essa tração de T, a gente vai olhar para a roldana, vai ficar T igual 2T1. Tá? 2T1 para baixo, vai ficar T menos 2T1 igual 0, porque isso aqui não acelera na vertical. Tá? A massa da roldana também é 0. Tá? Então, para garantir que não tem o termo do lado direito aqui da igualdade. Então, a força resultante é 0. T menos 2T1 igual 0. Ou seja, T é igual a 2T1. T é igual a 2T1. Tá? Bom, vamos resolver o sistema. Vou apagar aqui. Vou montar as equações. E vamos fazer por soma. Vamos fazer por soma. Então, a primeira equação. T1 menos 60 igual 6A. A segunda equação. T2 menos T1 mais 50 igual 5A. Terceira equação. 40, eu vou passar o 40 para a direita, vou escrever aqui menos T2 mais 40 igual 4A. Tá aqui o sistema, a gente vai resolver por soma. Então, o T1 cancela com esse T1 aqui embaixo, o T2 cancela com esse menos T2 aqui embaixo. Sobrou 40 mais 50 menos 60. Então, 90 menos 60 dá 30. Igual 6 mais 5, 11, mais 4, 15. 15A. Então, daqui dá para saber o A é igual a 30 dividido por 15, 2 metros por segundo ao quadrado. Tá? Achamos a aceleração. E se eu quero T1? Se eu quero T1, eu vou pegar a primeira equação. Então, se eu substituir na primeira equação, eu vou ficar com T1 menos 60 igual a 6 vezes a aceleração, que é 2. Passo 60 para o outro lado. 6 vezes 2 é 12. Então, o T1 vai ser igual a 12 mais 60, ou seja, 72 newton. Então, aqui T1 igual a 72 newtons. Falta o T2. Se quiser usar nessa aqui, que envolve o T1 e o T2, pode. Só que se errou o T1, vai acabar errando o T2. Se usar nessa aqui de baixo, só tem o T2 e a aceleração. Então, eu posso acertar o T2 mesmo errando o T1. Tá? Então, vamos fazer usando essa aqui de baixo. 40 menos T2 é igual a 4A.
Então 40 menos T2 igual 4 vezes a aceleração, que é 2. Passo o T2 para a direita e aqui 4 vezes 2 é 8. Passo para a esquerda. Então vou ficar com 40 menos 8 igual mais T2. 40 menos 8, T2 é 32 newtons. T2, 32 newtons. Falta o T, que era lá em cima, lá na parede, lá no teto. O T era 2T1. Então daqui eu poderia calcular T igual 2T1. 2T1, que é 2 vezes 72, que dá 144 newtons. Resolvido o exercício. Tá bem, pessoal? Vamos ver aqui que nós estamos no tempo. 46 minutos. Vamos fazer mais um. O exercício número 5. Também envolve uma roldana fixa, só que agora com duas massinhas. Mais simples do que esse. Então, no exercício número 5, uma roldana fixa no teto. Duas massinhas. A e B. A, B. Massa do A igual 5 kg. Massa do B igual 3 kg. E a aceleração da gravidade igual 10. 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, então já precisamos dos pesos, já vamos calcular. Peso do A, massa vezes gravidade, vai dar 5 vezes 10, 50 newtons. Peso do A, 50 newtons. Peso do B, a massa de B é 3, peso da gravidade, 3 vezes 10, 30 newtons. Então aqui, nesse sistema indicado aí, nós vamos ter as forças. Peso do A aqui para baixo, tração aqui para cima, tração aqui para baixo, tração aqui para baixo, tração aqui para cima. E aqui na rodana, vamos chamar de T1 aqui. T1. E aqui na rodana, tração aqui para cima, T. E aqui para baixo na parede, também T. Faltou o peso do B, aqui não está apoiado sobre a superfície e não tem força normal. Agora a pergunta, peso do A é 50 newtons, peso do B é 30 newtons. Para onde vai andar esse sistema? Vai andar para o lado do peso maior, é a força maior. Então a aceleração nesse caso aqui está para cá, ó. Depois eu vou resolver escolhendo a aceleração em sentido contrário para vocês verem. Tá? Então a aceleração está aqui para cima. Vamos montar a equação. Para o corpo A, vamos colocar peso de A menos T1 igual massa do A vezes a aceleração. Peso do A, 50, menos T1 igual massa do A, 5A. Corpo B. T1, que está na direção da aceleração, T1 menos peso do B igual a massa do B vezes a aceleração. Então, T1 menos 30, que é o peso do B, igual massa de B, que é 3 vezes a aceleração. Duas equações, porque tem dois corpos.
Então o sistema nosso é 50 menos T1 igual 5A e T1 menos 30 igual 3A. Somando as duas, dá para cortar o T1. 50 menos 30 é 20. 5 mais 3 é 8. 8A. Então o A é 20 dividido por 8. 20 dividido por 8, o que dá 2,5 metros por segundo ao quadrado. 2,5 metros por segundo ao quadrado. Já vamos encontrar as trações, só tem uma tração, pode usar em qualquer uma das duas equações. Vamos usar nessa aqui de cima. Eu vou apagar aqui, 50 menos T1 igual 5A. 50 menos T1 igual 5A. Então, 50 menos T1 igual 5 vezes 2,5, que é o valor da aceleração. 5 vezes 2,5 dá 12,5. 12,5. Então, se eu passar o T1 para a esquerda e o 12,5 para... Desculpe. Se eu passar o T1 para a direita e o 12,5 para a esquerda, eu fico com 50 menos 12,5 igual T1, o que vai dar um T1 de 50 menos 12,5, 37,5. 37,5 newtons. Então a aceleração deu 2,5, a tração deu 37,5. Eu disse para vocês que eu ia escolher a aceleração em sentido contrário para finalizar essa nossa aula de hoje. Já está ali 51 minutos. Tá? Então eu escolhi em sentido contrário. Vamos supor que eu não sabia que o sistema ia andar nesse sentido que está indicado aí. Tá? Então eu vou escolher assim. Escolher assim, ó. Bah, não sei para que lado vai. Bom, então vamos chutar um sentido. Tá? Vamos dizer que é para cá. Vamos para as equações. No corpo A, eu vou escrever T1 menos peso do A igual massa do A vezes a aceleração. T1 eu não sei, peso do A eu sei que é 50, massa do A é 5, 5A. Primeira equação. Corpo B vai ficar peso do B, que está na direção da aceleração, menos T1 igual massa do B vezes a aceleração. Peso do B é 30, menos T1, massa do B é 3A. Meu sistema ficou T1 menos 50 igual 5A e 30 menos T1 igual 3A. Quando eu faço a soma aqui, que eu percebo que eu acabei errando o sinal. Por quê? Porque que ficou 30 menos 50, o T1 cancela, 30 menos 50, menos 20, igual 8A. Então aqui eu vou ficar com A igual menos 2,5 metros por segundo ao quadrado. Não está errado, não precisa modificar a conta nenhuma. Simplesmente daí tem que escrever sentido equivocado. E aí na figura tem que estar indicando o sentido, tá, pessoal? Sentido equivocado. Tá? Bom, vamos calcular o T1. Então eu tinha ali T1 era 50. T1 menos 50 igual a 5A. T1 menos 50 igual a 5 vezes a aceleração. Minha aceleração deu menos 2,5.
Então tem que botar aqui menos 2,5. Tá? Menos 2,5. Então vai ficar T1 menos 50 igual menos 12,5. Passo 50 para o lado de lá. Vai ficar T1 igual 50 menos 12,5, que é 37,5. Então resolveu, chegou no mesmo resultado de antes. O que significa que se vocês escolherem o sentido da aceleração errado, a única coisa que vai acontecer é vocês encontrarem uma aceleração negativa. Tá? O que significa que vocês escolheram o sentido de forma equivocada. Tá bem? Mas toda a resolução depois, usando o sinal da aceleração e nas equações que vocês tinham, vai dar corretamente as trações associadas com cada um dos fios. Tá bem, pessoal? Fechou ali 55 minutos. Como é uma aula assíncrona e logo à tarde a gente já vai ter outra aula síncrona daí, vou falar da terceira lei e vou resolver os outros exercícios dessa lista aí. Tá bem? Ficamos assim, tenham um bom dia e até a tarde. Tchau, tchau.